Em nome da Rádio Onda Viva e do jornal Notícias Onda Viva, saúdo todos os presentes, quem nos vê e ouve. A rádio vai transmitir este debate também nas edições de fim de semana dos programas Grande Entrevista. Ora, deixamos agora a cidade, proponho uma análise ao território como um todo. E como é que estamos? Há um desenvolvimento harmonioso ou a cidade, o litoral urbano, se preferirem, rola, entenda-se, evolui mais rapidamente do que as freguesias, e as freguesias devem voltar à sua versão inicial, administrativamente 12, sem uniões impostas. É, pois, este olhar sobre o que foi ou não feito e sobre o que falta fazer que constitui esta segunda etapa da sessão. E temos aqui pano para mangas, mas voltamos, os três, a apelar ao poder de síntese para conhecermos mais das propostas dos candidatos. Até porque, julgo que não terá sido ainda dito, mas depois haverá uma terceira ronda com 1 minuto em que poderão aí sim falar mais diretamente aos eleitores. Voltamos a começar nos termos do sorteio por Aires Pereira. Faço esta pergunta diretamente. Hoje, um cidadão poveiro, das freguesias, tem as mesmas oportunidades de um da cidade? Na sua opinião? Bem, eu tenho dito e tenho reforçado aquilo que tem sido o investimento que o município tem feito nas nossas 12 freguesias, por forma a que em cada uma das freguesias existam um conjunto de equipamentos que diminuam a necessidade de deslocações entre as freguesias e a cidade para tratar de assuntos, quer sejam eles burocráticos, questões de saúde, todas essas questões. Uma também aposta nos equipamentos desportivos, sob o ponto de vista de ter capacidade para fixar população jovem, para que todos possam ter espaços desportivos com o mesmo nível de qualidade que têm os equipamentos na cidade, e o mesmo se aplica aos equipamentos culturais. Para além das melhorias na rede viária, nas infraestruturas, tudo isso. Vou-lhe dar 2 números que são importantes. Nos últimos 8 anos, o município investiu cerca de 93 milhões de euros. Quanto? 93 milhões de euros. Na cidade, o investimento ronda os 50 milhões de euros e nas freguesias ronda 43 milhões de euros. Quer isto dizer que o investimento tem vindo a aproximar a cidade das freguesias, no sentido de cada vez termos maior necessidade de criar condições de bem-estar, condições de habitabilidade, condições de fruição, quer ao nível dos equipamentos que vamos dispersando pelas freguesias, quer ao nível daquilo que é o trabalho que as próprias associações culturais, sociais vão fazendo, quer também, sob o ponto de vista dos cuidados de saúde, para sabermos que existe o SF em Rate, na Aguçadora, em Aveiro-Mar, ou seja, temos também esse cuidado para que haja uma cobertura de uma necessidade que todos temos e que no último ano e meio, fruto da situação Covid, todos beneficiaram desse tipo de equipamentos. Portanto, mas há aqui uma pecha, não é? Desculpa? Há uma pecha, tem a ver com a ligação de transportes públicos, por exemplo. A questão dos transportes, Que é algo a questão dos transportes quem e mora que, numa freguesia sim, sente muito, não é? a questão dos transportes e que às vezes ouço dizer que a Câmara tem que resolver o problema. A Assembleia Municipal e a Câmara Municipal delegaram já há uns anos essa competência na área metropolitana do Porto. Está em curso e já em fase final de adjudicação o novo plano de mobilidade que inclui, e já é a proposta da adjudicação, inclusive, para uma rede de transportes com maior frequência, com viaturas mais adaptadas àquilo que são as condições de circulação e com uma permanência maior e controladas pela Autoridade Metropolitana de Transportes e pela futura Empresa Metropolitana de Transportes. Ou seja, uma gestão integrada. No nosso caso, fazia todo sentido que essa rede fosse estudada
em conjunto com Vila do Conde, e portanto temos um pacote que inclui os transportes Póvoa-Vila do Conde, com ligação direta ao andante e com interligações, quer rebatimentos para a rede existente, nomeadamente para o metropolitano, quer naquilo que nós chamamos o Centro Municipal de Transportes, onde, para quem vai para fora do concelho e tem que utilizar, não o metro, mas tem que utilizar os autocarros, portanto, todo este processo está, como lhe digo, em fase de adjudicação. Contamos que até ao final do ano fique concluído, para que possamos ter um novo operador no próximo ano já e, portanto, consigamos resolver esta dificuldade, porque esta dificuldade dos transportes resulta de um sistema claramente anárquico, com carreiras umas em cima das outras, sem haver um critério e sem nós podermos chegar a uma paragem e saber daqui a quantos minutos é que chega o autocarro e quando é que eu tenho esse transporte disponível. Digamos que esta centralização irá permitir uma gestão dessa rede de transportes controlada também ela própria pela empresa metropolitana e, portanto, nós sabermos a quem nos dirigir quando as coisas não estão bem, quando o autocarro não chega a horas, através de meios digitais, em que nós sabemos no nosso telemóvel quando é que passa o autocarro, qual é a frequência, e, portanto, é uma... Mas, nunca, o projeto do PSD prevê que a Câmara possa ela própria, enquanto se vir que as coisas não têm a rapidez que deviam ter, como foi o caso, já que esse projeto e esse processo já está há muitos anos, está pelo menos há 2 anos à espera para ser aprovado. A própria Câmara ir tomando algumas medidas para esbater as essa medidas que a dificuldade? Câmara vai tomando, e já tomamos algumas até agora durante o período de Covid, quando os privados muitas vezes deixaram de fazer essa frequência, foi a própria Câmara, através de meios próprios, contratar transporte, nomeadamente para o transporte escolar, quando havia uma pressão por parte dos operadores para que fosse paga uma compensação que depois acabou por ser paga pela área metropolitana e por aquilo que o Governo chamou o Fundo de Equilíbrio para os transportes e, portanto, tivemos ali um período, quando as aulas retomaram o ano passado, em que a própria Câmara teve ela que socorrer, nomeadamente para essa questão que é da nossa responsabilidade, que é assegurar o transporte escolar e fazer com que houvesse mobilidade. E, portanto, digamos que eu acho que é uma boa solução, uma solução integrada, uma solução que ainda por cima permite ter um passe que é aquele que resulta do parte, como sabem, que é um passe muito favorável para o transporte, interligado com o metropolitano. Esperemos que este processo se conclua agora até ao final do ano para passarmos a ter essa questão resolvida e que, sob o ponto de vista da mobilidade, é das questões mais importantes que temos pela frente. Sendo outra, por exemplo, a construção do nó da A7 em Balazar, para servir Balazar, Ratos e toda aquela Nós a esse região. nível temos 2 problemas grandes e para os quais o município, nomeadamente a questão... Não devia ser uma prioridade? Pergunto. É uma prioridade, obviamente. O nó da A7, toda a gente sabe do esforço Já agora que foi finalizar feito. o da Amorim também. Não é? Eu ia falar sobre os dois. O nó da A7, que resulta de um entendimento entre o município da Póvoa de Varzim, o município de Famalicão e a própria concessionária, fez-se o estudo, chegamos todos a acordo e agora estamos à espera. E ainda por cima, é uma solução que permite a execução daquela infraestrutura sem haver uma sobrecarga para o contrato, ou seja, o próprio operador está interessado naquilo. Agora, do que estamos à espera que o Ministro decida e dê indicações para passarmos à fase seguinte. Outra questão, já várias vezes levantada também na Assembleia Municipal, é a necessidade de fecharmos o trevo no nó de Amorim, como nós chamamos. Isso já devia ter sido executado, porque isso tem a ver com o número de viaturas que passa na A28. Já ultrapassamos aquilo que era o ponto de equilíbrio, e, portanto, isto já faz parte das obrigações do concessionário de executar, e já questionamos, quer na Assembleia da República, quer o próprio Governo, sobre esta questão, e ainda não obtivemos decisão relativamente a isto. Eu penso que isto tem a ver com a renegociação dos contratos de concessão por altura da colocação das portagens, estão muito bem lembrados, um processo que anda aí a arrastar-se sob o ponto de vista de inquérito e
assunção de responsabilidades por essas alterações, mas o que é certo é que o nó já devia estar executado e ainda não está. E isto cria bastantes problemas de mobilidade e de acesso à cidade, às horas mais de ponta, quando chegamos ali e queremos sair para a Avenida do Mar, com aquele estrangulamento para quem vira para a 205, muitas vezes estamos parados na própria A28 para poder sair. Portanto, estas são, sob o ponto de vista da mobilidade, as questões mais relevantes e que temos em cima da mesa. Sim, esta vai ser a pergunta que eu vou fazer a todos, portanto, já ficam a saber. Estão todos no terreno, em pré-campanha, julgo eu, uns naturalmente com mais disponibilidade do que outros, e a pergunta que eu vou deixar é esta. No contacto que têm tido com as pessoas das freguesias, ficam com a noção de que essas pessoas sentem-se integralmente da Póvoa ou há aqui duas Póvoas? Na minha opinião, não há aqui duas Póvoas. As pessoas vivem nas freguesias, estão contentes com o espaço onde vivem. Há uma preocupação grande de disponibilizar serviços. Como sabem, nós temos espalhados em todas as freguesias lojas municipais onde é possível tratar todas as questões. A semana passada abriram as lojas do SNS 24, em que, portanto, passa a haver um acesso ao Serviço Nacional de Saúde, quer para a medicação, quer para a teleconsulta, ou seja, todos estes equipamentos, de alguma maneira, fazem com que as pessoas sintam que têm condições e que, portanto, que gostam de viver no espaço da freguesia, que é naturalmente diferente de viver numa zona mais urbana como é a cidade. Mas é isso que tem sentido, então, na pré-campanha? É isso que tem sentido, obviamente. Sónia Vieira, a pergunta é exatamente a mesma. Temos uma Póvoa a duas velocidades ou a evoluir de uma forma única? Na sua opinião, claro. Eu acho que temos um bocadinho uma Póvoa a duas velocidades, depende das freguesias. Por exemplo, eu noto uma freguesia, posso lhe dizer aqui três que eu acho que se nota que estão muito paradas, ou seja, essas não evoluíram nitidamente. A Goçadora, eu posso dizer que estagiei em Goçadora há 25 anos e se for lá hoje, dá-me a ideia que ela está igual. Ou seja, enquanto que outras não, outras realmente acho que estão bonitas, nota-se que houve ali alguma interação com a cidade e que foram feitas coisas, mas há realmente algumas que parecem um bocadinho esquecidas. Sendo essas até que eu acho que deveriam ser um bocadinho até mais salientadas, até porque dariam a continuidade que nós precisamos à nossa cidade, porque nós, por exemplo, entramos na nossa cidade, entramos ali pela avenida e vamos ao pé do mar e viramos para o lado esquerdo, não é? E a Póvoa termina em 1,5 km de praia, quando nós temos 13 km de praia e nitidamente não exploramos. E então, se calhar defendia a abertura eu da Marginal defendo Norte, nitidamente uma abertura, aliás, isso foi contemplado já, porque já se começaram com marginais até em Aveiro Mar e a Goçadora, ali com os percalços ali pelo meio, e que agora vamos lá e elas foram abandonadas, ou seja, foi um trabalho um bocadinho, lá está, aquilo que eu falava de início, que eu acho que a Câmara, eu não estou aqui para pôr defeitos também só à Câmara, obviamente, que fizeram coisas, às vezes eu acho que as prioridades com que se fez, ou depois foram deixadas um bocadinho ao abandono, começou-se aquilo, se calhar tinha um projeto super interessante e depois pararam. E nomeadamente esse, ou seja, se aquilo era para continuar, então há que continuar, e hoje tínhamos ali uma marginal fantástica com um mar maravilhoso, podíamos ter aberto até à Estela, unir o campo de golfe e feito realmente esta margem, esta costa, e eu, no meu entender, e passando lá, até porque estagiei lá durante 2 anos e com diferença de um ano, esses 2 anos foram intercalados, e realmente eu não noto evolução. Noto que a Goçadora, por exemplo, é uma cidade caótica, É uma vila. Aquilo é uma vila caótica e que não há plano ali urbanístico, não há passeios na Goçadora. Pronto. Noto que realmente existem duas Póvoas. Faz falta essa intervenção. Eu acho que sim, até para a cidade, a própria cidade, e até como se falou aqui, já que a cidade está muito massacrada já de construção, se bem que eu sou também a favor ali, como o Zami diz, que acho que as coisas bem organizadas pode haver sempre margem para a construção, porque obviamente ela vai trazer
recursos para a Póvoa também, e vai trazer, ou se tivermos um hotel aqui, claro que isso é bom para a nossa cidade, não é? Que a nossa cidade, que era tão turística, tinha tanta gente, eu hoje, a Póvoa, e já ouve-se falar nos meios de comunicação, que a Póvoa hoje em dia parece uma cidade dormitório. Quer dizer, eu tenho pena disto, eu gostava da Póvoa com aquela vida, com turismo, e nós temos uma cidade bonita, na realidade, e temos coisas bonitas feitas na Póvoa também. Mas não sei, a dado momento construiu-se coisas, mas perdeu-se um bocadinho aqui a união. As freguesias. E eu vou-lhe já dizer uma coisa aqui nas freguesias e na União, e acho que às vezes, eu vou falar-lhe um bocadinho por mim, eu também já morei numa freguesia muito próxima e usava o clube desportivo, eu fui atleta, e ao contrário um bocadinho, entre aspas, de o construir tantas coisas desportivas nas freguesias para vincular as crianças às freguesias e os jovens, eu se calhar até não vejo tantas coisas assim, que se calhar isso é o responsável por cada vez menos os jovens interagirem, ou seja, se eles todos se vão dividindo e eles não socializam. Então eu sou mais a favor, se calhar, temos aqui o tal que já falámos, o desportivo, e temos aqui uma coisa em grande, que eu também andei lá, e hoje tenho pena de ver aquele desportivo, que não é o desportivo do meu tempo, no meu tempo aquilo tinha outra vida, tinha outra dinâmica. Eu se calhar sou mais apologista de se calhar fomentarmos os transportes, sim, sem dúvida, para as escolares mesmo, não tanto aqueles que existiam nos anos 90 e 80, em que era, digamos, para todas as pessoas. Hoje em dia também não estou a ver os pais a meterem uma criança de 8 anos num autocarro normal, mas estou sim a ver aquilo que já existe noutros países, que é os autocarros completamente escolares, que fariam as escolas, que fariam os centros desportivos, e aí sim eu acho que mais vale digamos, poucos, mas grandes e bons, onde todos possam socializar, porque eu tenho amigos desde esse tempo, eu também jogava, fui atleta federada também, mas tínhamos grupos e éramos de várias, não éramos só da Póvoa de Varzim, não é? E eu acho que isso é que também é interessante, é ter o de ratos, eu jogo de ratos, agora, só jogamos os de ratos, quer dizer, não é tanto assim uma coisa de social, e nós deveríamos, nós temos que construir coisas, mas que elas também sejam ativas na cidade. E tem ouvido dessas pessoas das freguesias? Prontos, nomeadamente destas que eu falei, realmente sentem isso, sente que se parou um projeto que esteve em projeto, ou seja, houve em tempos, noutros mandatos, que realmente houve ali uma coisa que se ia seguir e de repente parou-se ali. Pronto, noto isso, enquanto que outros, ok, acham que realmente... O Chega procuraria fazer essa aproximação. Sim, e o Chega, nós estamos aqui um bocadinho para fazer essa dinamização, ou seja, mais social, ou seja, construir com o objetivo de aproximar, não construir com o objetivo de separar, ok? Muito obrigado. Jorge Machado, exatamente a mesma questão, temos duas póvoas, duas à mesma, ou uma à mesma velocidade, ou duas a velocidades diferentes? Não, para a CDU é claro que nós temos um problema de desenvolvimento assimétrico, desigual no Conselho. E eu até estranho as declarações do candidato Aires Pereira, porque diz aqui e valorizou alguns investimentos que foram feitos, é verdade, embora o desenvolvimento não se promove apenas por construção de equipamentos desportivos, quando o mesmo candidato Aires Pereira, no documento que se apresentou a eleições datado de 29 de maio, diz: quero todo o Conselho com iguais padrões de desenvolvimento e de qualidade de vida. Ora, se ele quer o Conselho com todos os padrões de desenvolvimento iguais e qualidade de vida igual, é porque ela atualmente não existe. E é curioso que reconheça isto por escrito, não o reconheça oralmente no debate. E, portanto, efetivamente, é preciso promover um desenvolvimento mais harmonioso no Conselho. E é preciso dizer que o PSD, na sua gestão autárquica, não promoveu esse desenvolvimento coeso de uma forma deliberada. E passo a explicar. Primeiro, não fez os investimentos estruturais que permitam que as freguesias se possam desenvolver verdadeiramente. Como disse, desenvolvimento não é construir equipamentos desportivos em cada uma das freguesias. Desenvolvimento é sim criar possibilidades de emprego,
é olhar para o desenvolvimento económico e social, e isso a Câmara Municipal fez pouco ou nada. E Mas por o que é que outro faria, lado, então? Só para termos uma e por ideia, outro lado, sim. quais são as propostas da CDU? Bom, é preciso olhar para as Uma vez que estratégias. essa é uma matéria quase supramunicipal, não é? Claro que é, mas é preciso olhar para os concelhos e também promover a diversificação de investimentos no município. Não só serviços que são colocados, mas também olhar para as questões da criação de emprego e de criar oportunidades de emprego nos respectivos concelhos. Claro que nem todas as freguesias poderemos fazer, mas há, por exemplo, um problema de falta de visão estratégica quanto ao desenvolvimento do concelho. A Póvoa tem uma localização geoestratégica no norte do país verdadeiramente privilegiada. Está pouca distância do Minho, pouca distância do Porto, pouca distância de um porto de mar, pouca distância de um aeroporto, com vias de infraestrutura excepcionais, bom, e não temos tido o desenvolvimento que é preciso. E há um problema nas freguesias, porque as freguesias têm um problema estrutural, em que a Câmara Municipal, por opção deliberada da Câmara, do candidato Aires Pereira, não transferiu os recursos necessários sequer para as juntas de freguesia. As juntas de freguesias desempenham um papel fundamental para promover o desenvolvimento. A opção da Câmara Municipal sempre foi manter as freguesias com uma míngua de transferências. Muitas das freguesias, 750 mil para 1 milhão. muitas das freguesias não têm receitas suficientes para apurar para as suas próprias despesas, isto é, estão em subfinanciamento, têm que cobrar taxas para ter o break-even, para equilibrar as suas contas, e, portanto, essa é uma opção de subfinanciamento por parte da Câmara que visa centralizar tudo numa figura e num presidente da Câmara e não permitir que as juntas de freguesia tenham as suas próprias estratégias de desenvolvimento. Jorge, E nós entendemos que a Câmara Municipal deve, acho que é. primeiro, transferir mais competências para as juntas, coisa que não fez. Transferir mais recursos financeiros e depois promover a tal estratégia de desenvolvimento. E a Câmara Municipal tem responsabilidades nisto. Depois é curioso que se diga, bom, há um problema de mobilidade. Pois já, há um problema gravíssimo e é por isso que as pessoas das freguesias, nas nossas freguesias, sentem-se que as freguesias são tratadas à parte, são discriminadas. Bom, o candidato Aires Pereira diz, há um problema de mobilidade, atiramos a responsabilidade para a EMP, isto arrasta-se e nada ou pouco se fez para resolver o problema. Bom, isso não é aceitável. A Câmara Municipal então, já deveria ter resolvido o problema do concurso público relativamente à mobilidade. Nós defendemos, a nível regional, que a STCP comece a alargar. É preciso criar carreiras e locais onde as pessoas possam ligar-se à rede andante, nomeadamente por via do metro, e isso, nada sobre isso foi feito. Uma coisa tão simples como é alargar a recolha de lixo seletiva a todo o concelho, a Câmara Municipal não conseguiu fazer. E não vale dizer que, pronto, nós vamos fazer agora. O candidato Aires Pereira tem que assumir aqui a responsabilidade. Em todo o concelho. Não existe a porta a porta. Porta a porta, sabe perfeitamente que é isso que eu estou-me a referir. Desculpe, mas você conhece algum concelho onde haja porta a porta no espaço rural? Mas uma coisa tão simples que podia ter sido feito, não foi feito. E, na nossa opinião, demonstra o desprezo que a Câmara Municipal tem para com os veículos. Jorge, o que tenho ouvido das pessoas é que se sentem... Claro, há claramente a ideia de que há um cidadão primeiro e um cidadão segundo, isto é, as freguesias são claramente discriminadas. E eu queria terminar com um aspecto que consideramos fundamental, que é a questão da desagregação das freguesias, ou melhor dizendo, a desagregação das uniões de freguesia. Para dizer que o Partido Comunista Português, que faz parte da coligação da CDU, apresentou um projeto de lei que, de uma forma simples, permitia resolver o problema das uniões de freguesias artificialmente criadas pelo governo PSD-CDS. E apresentámos uma proposta que permitia dizer o seguinte: consulte-se as assembleias de freguesia e a Assembleia Municipal, as freguesias que não estão contentes com a agregação forçada que o PSD e o CDS promoveram, podem desagregar-se e concorrer nestas eleições. Nestas eleições tínhamos o problema resolvido. Sabe como é que votou o PS, PSD, Iniciativa Liberal, Chega? Votaram todos contra esta perspectiva de desagregação das freguesias. E acho extraordinário, inclusivamente. E aqui, Assembleia da República. E aqui também, Assembleia da República. E aqui até uma crítica também ao Partido Socialista, que apresentem algumas freguesias, a única proposta que apresentam é a desagregação, quando votaram contra um projeto de lei que permitia essa desagregação. A iniciativa legislativa que foi apresentada na Assembleia da República pelo Partido Socialista permite a desagregação, mas sob condições.
É preciso critérios, é preciso prazos, e não será nestas eleições. Nós perdemos uma oportunidade de resolver o problema, e isso é uma responsabilidade destes partidos que aqui estão. Vou só puxar aqui um minuto atrás. Percebi que o candidato do PSD defende rapidamente que sejam reinstituídas as 12 freguesias, é certo? Certo. É isto, não é? Também votaram contra lá na Assembleia da República. Mas eu sou independente, Não. na Póvoa de Varzim, posso tomar as decisões que quiser. Agora, acho muito interessante esta preocupação do Jorge Machado relativamente às freguesias. E quando vemos os candidatos dele a todas as freguesias, é gente da cidade que nem de lá é. Sónia Nem lá é, Vieira. que é uma coisa muito engraçada. não, É uma coisa muito gostava de engraçada. saber a Só opinião tens do Chega. o Glaúdos, que é de lá. Não O é resto... verdade. Não é verdade. Sim, o resto. 12, Não é voltar a verdade. 12, Sim. acabar com as Haver reuniões uma área freguesias. Sim, Não é mas verdade. também Isso é aqui insultuoso. já não só Ó, Jorge tanto Não é porque verdade tem que isso. ser pessoas da Ó, Jorge freguesia, Machado. ok? Nós até defendemos que às vezes, se não forem, pelo menos, nas freguesias são locais muito mais restritos, às punha a vezes questão isto um compadrio administrativa. muito A próximo. questão administrativa, voltarmos a ter outra Sim. vez 12. Sim, sem dúvida. Vamos então ao candidato do Partido Socialista, João Trocado. Estava aí a ouvir o Jorge Machado e com uma vontade terrível de interrompê-lo nesta questão. E agora que chegou a sua vez, pode avançar. Eu ouço, não é só o Jorge Machado, ouço todos com atenção. E Isso era o que estava procuro mais não perto, interromper, não é? assim como acho que não se deve voltar atrás, porque se há umas regras a Não se cumprir, preocupe. com o devido respeito, acho que devemos Eu também volto tratar-nos atrás, também assim. com mais Se falarem em urbanidade. si, eu também volto. De qualquer forma, a pergunta que fez e que está a fazer a todos é sobre A Póvoa a duas velocidades. a prova a duas velocidades Sim e ou o não? que é que a gente sente quando estamos em campanha e ouvimos as pessoas. Pois eu já estou há meses, como é conhecimento público e todos reconhecem, já estou há meses em campanha e tenho ouvido, agora as últimas semanas, todos os dias, tenho estado por todas as freguesias e tenho ouvido das pessoas exatamente esse sentimento de existir uma grande diferença de desenvolvimento entre a cidade e as freguesias. E não estou em campanha só agora, eu não cheguei agora, já estou há anos a ouvir as pessoas. Infelizmente, devido à pandemia, tive que interromper, mas senão já estaria há mais de um ano, seguramente, a fazer esta auscultação das pessoas. E, de facto, a primeira coisa que eu ouço tem a ver com os transportes, com a falta de transportes públicos que liguem os centros das freguesias ao centro da cidade. Eu fiquei agora um bocado admirado com a posição do candidato Aires Pereira, quando ele próprio reconhece que o sistema que é anárquico e que não funciona, que as pessoas não conhecem os horários e que há uma profusão de operadores cujas carreiras passam aqui, mas que não foram desenhadas para o nosso concelho. E ainda que está em curso, anunciou que está em curso digamos que um plano intermunicipal promovido pela Junta Metropolitana e que infelizmente ainda não avançou, há 2, 3 anos que está para avançar. E eu pergunto claramente ao candidato Aires Pereira se chegou agora. Se chegou agora, porque se este problema não nasceu há 2, 3 anos, o senhor candidato Aires Pereira está em exercício de funções públicas há 32 anos. Só agora que se lembrou que é preciso resolver isto, que é preciso uma solução. Não me lembrei só agora. É que eu vou-lhe acrescentar o seguinte. Atenção, Eu vou-lhe acrescentar o seguinte. O Partido Tens Socialista... uma pergunta, quer que eu Depois responda responde. ou não faz? Esteja à vontade, depois responde. Vou-lhe responder da forma que eu acho que deve ser respondido, que é o Partido Socialista em 2006, na altura... Já faltava. Claro, pois é que estamos... Exatamente, é que estamos há 15 anos à espera. Já Estamos faltava, há 15 anos à espera de uma solução de mobilidade sustentável que foi apresentada numa... Não, desculpe, não está a ouvir o que eu estou a dizer. Na altura foi apresentado pelos vereadores do Partido Socialista, na sequência de um conjunto de debates que foram feitos na Biblioteca Municipal. O chamado Projeto Bolina, que era um projeto para a mobilidade sustentável no Concelho e que explicava com as continhas todas por onde é que tinham que passar algumas digamos que dos circuitos, nomeadamente uma linha azul, e explicava como é que se pagava este sistema. E vieram aqui à Póvoa, inclusive pessoas que estão responsáveis em sítios onde isto funciona, como Vila Real. João Tocado, só Estamos para a falar de 15 anos em que estamos à espera e continuamos eleito, hoje à espera para resolver este problema. Se for eleito, vai renascer esse projeto Bolina? Uma coisa é certa, a mobilidade sustentável é uma das principais prioridades da minha candidatura. E, portanto, assim que seja eleito, como Presidente, tomarei todas as medidas que sejam necessárias para que, o mais rapidamente possível, seja criado, a nível municipal, portanto, de todo o Concelho,
um sistema de mobilidade sustentável que, naturalmente, tem que ser feito com a Câmara Municipal. Quero Porque a aproveitar Câmara para Municipal explicar. é que define as posturas de trânsito, é que a circulação nas ruas, é que abre e fecha corredores. A Quero Câmara aproveitar Municipal para tem explicar. todo o poder para fazer isto. Quero aproveitar para explicar aos poveiros aquela situação da utilização do canal, o antigo canal ferroviário que foi transformado numa zona pedonal e para bicicletas também. Está-se a referir à chamada ecopista. Sim, é De Eco ecopista. tem pouco porque é Alcatrão, não é? Ora bem, parece que o candidato Aires Pereira quer criticar a proposta que tivemos de colocar lá um veículo suave, um veículo ligeiro. Não quer criticar? Não, essa é a única crítica que vocês não têm preocupação. Eu ouvi foi as críticas das pessoas. Essas é que eu ouvi. Então- é que eu ouvi. Então E, eu vou-lhe portanto, mostrar aqui você- que o candidato João, Aires Pereira, João. em 20 de fevereiro de 2020, João. sugeriu o prolongamento do metro até Amorim e até Laundos e chegou a contratar com o Ministério do Ambiente o estudo para que fosse lá colocado uma linha metrobus na tal ecopista João, em que você João, não vá lá quer ver. um Vá veículo lá, ligeiro, João, vá lá ver. suave e A Câmara não sustentável, você contratou queria nada. colocar os autocarros Não do não metrobus queria a nada, circular. João. A Câmara não contratou nada. Não, mas Se não, você contratou, está a sim, lembrar, senhor, não contratou, sim, não senhor, contratou com a área nada. metropolitana, com o Ministério do A área Ambiente, metropolitana é que estudo, fez esse estudo para é que fez verificar esse isto. estudo. Portanto, E a área qual metropolitana, foi a conclusão desse estudo? a área E qual metropolitana, foi a conclusão desse a estudo? área João? metropolitana, no âmbito foi do a alargamento do conclusão metro, desse questionou estudo? os municípios sobre que projetos é que Qual tinham. foi a o projeto conclusão? que o candidato Aires Pereira Qual foi a apresentou? conclusão O do prolongamento estudo, do metro João? até Amorim. Ó, João, qual Que, foi a- aliás, estava no seu programa e mais, está naquele, Mas sabe porquê que não naquele está? documento Porque de o metro planeamento disse que não tinha estratégico. condições para Está naquele para poder documento de fazer, planeamento João. estratégico que o candidato Aires Pereira lançou em discussão pública e que foi apresentado, Mas que é um viu as PowerPoint. conclusões, Está lá João. esse ponto. Ó, João, Está lá viu as conclusões levar o do metrobus estudo? Ó, João, até Amorim eu sei que e até vocês Laús. vivem numa E agora vem cápsula do criticar, tempo. Vamos em e agora frente. quer Vocês criticar vivem a numa nossa cápsula do proposta, tempo quando há nós temos 17 uma proposta Como Vamos se em frente. o mundo continuasse na mesma como há Vamos em 17 frente. anos atrás. Há Eu 17 anos percebo isso. atrás este Há problema pessoas que já não existia. Ó, Sabe João, que mais é há que já existia? pessoas que não Sabe- conseguem Já ultrapassar percebemos, isso. já percebemos Sabe que mais é que- que... sabe que mais é que já Agora, existia além veja deste Veja problema? a conclusão do percebemos- estudo que o metro do Porto Pronto, fez. já Com percebemos as certeza que a definições. conclusão Vamos em foi para frente. não fazer o João metrobus, Tocado, o que é que tem ouvido porque senão das já estaria pessoas? feito. O que é que tem ouvido das pessoas, João Tocado? Mas está no seu programa. Eu não João percebo Tocado, como é que você está-se a criticar Senão vou ter a si que passar próprio. para o... Mas deixe-me se dizer você outra não coisa que ouviu. também já estamos há muito tempo à espera que aconteça, na inexistência de transportes públicos, é estacionamento no centro da cidade. Quando se fala em mobilidade, tem que se também colocar o problema do estacionamento. E as pessoas que vivem nas freguesias, quando vêm ao centro da cidade, quando vêm à malha urbana, sentem isso no dia-a-dia. Mas não é só isso que falta fazer, e aqui falou-se em imensos números e montantes de investimento, e continuam a faltar. Desde logo, para os jovens, faltam oportunidades de emprego. E nós propomos que seja, Eu até julguei que vinha desde com aquela o conversa setor da primário, redução da a população, mas agora pavimentação não fala dos disso, caminhos não é? agrícolas, Agora não fala até à disso. requalificação das praias norte, que vão de Avermar até à Estela, que vinha com a para história poder da redução potenciar da o turismo e população. criar ali novas O centralidades. município estava a Falamos definhar. também em requalificar as nossas zonas industriais, de Amorim e de Laúndos, e ainda temos como ambição e objetivo captar um investimento âncora que possa dar origem a um novo parque empresarial. E também, e os jovens continuam a ter poucos ou nenhum espaços de convívio, não têm polos de estudo com bibliotecas, os pais, em muitas das freguesias, não têm creche, não têm ATL, os idosos estão isolados. Eu tenho estado todos os dias, pelo menos, contacto com 2, 3 ou casais ou idosos que estão isolados e que estão em suas casas e que vêm receber e que vêm conversar comigo e que eu ouço, e que eu não passo só a fazer barulho, eu ouço as pessoas. Tenho contactado com esses idosos e digo-lhe uma coisa, em termos de apoio domiciliário, em termos de apoio aos cuidadores, que muitas vezes dão apoio a essas pessoas idosas com os quais nós temos que apoiar e nós temos que cuidar, no fundo, cuidar de quem cuida. Temos muita carência pelo município. Não em todas as freguesias. Ainda tenho que falar num minutinho a questão da desagregação das freguesias. Sim ou não? Em relação à desagregação das freguesias, a situação é muito simples. Em 2013, a chamada Lei Relvas uniu as freguesias um pouco por todo o país. E como não sabiam o que fazer, havia um objetivo de diminuir o número de freguesias. Nós já conhecemos a história. Diga antes. É melhor explicar às pessoas porque já passaram 8 anos. Sim, eu sei, mas nós não temos todo o tempo do mundo. Contextualizar.
Mas dizia eu, como não sabiam o que fazer, acabaram por tratar o país todo por igual e impor aos municípios um número de freguesias. No fundo, foi isso que aconteceu. O que é que acontece? Durante 8 anos, nunca houve acordo entre PS, PSD e o Presidente da República para que houvesse uma lei que permitisse regressar ao modelo anterior e voltar a devolver à Póvoa as 12 freguesias que realmente, no porta a porta que eu vou fazendo, vou ouvindo quando estou em Amorim, quando estou em Torrosa, em Agivá, em Beiriz e em Navais, ouço muito as pessoas dizerem que sentem a falta da proximidade do seu Presidente de Junta que sentem que a sua identidade, quer cultural, quer patrimonial, que está posta em causa por esta união. Portanto, para mais, todos os estudos que existem, todos os estudos económicos que existem, provam que não houve poupança em termos orçamentais com a união das freguesias. Muito menos na Póvoa de Varzim, em que existe uma massa crítica mínima para que as freguesias estejam separadas. Eu vou já terminar. Para dizer o seguinte, entretanto, no dia 25 de junho foi publicada uma lei, que é a Lei 39 de 2021. E esta lei veio criar condições, veio definir algumas condições para que haja a criação de novas freguesias e veio criar um regime transitório que vigora durante um ano, durante o qual as assembleias de freguesia que forem constituídas agora nestas eleições podem dar início a um processo que conduza à desagregação. Desagregação essa que necessariamente... Concordo ou não? Claro que concordo. Pronto, okay, e todos obrigado. Os meus candidatos, aqui foi feita a alusão, todos os candidatos que o PS apresentou... Nós estamos a fazer uma gestão mais ou menos simpática para todos. Todos os candidatos que o PS apresentou gostaríamos de continuar. São das respectivas freguesias e a conversa que tivemos com os candidatos destas 3 uniões, este compromisso é um compromisso que eles próprios assumem, quer os que se candidatam a presidente, quer os que nós apresentamos como, digamos, que porta-vozes destas freguesias que foram injustamente agregadas. Vamos ao candidato do CDS, Artur Castelo Branco. Como é? Vê 2 póvoas, uma... Qual é a sua opinião? Eu até vejo 3 póvoas. Vejo, portanto, a Póvoa Cidade, a Póvoa Freguesias e mesmo dentro das freguesias há umas que se consideram mais discriminadas que outras. Aliás, nós sempre defendemos, e por ter defendido, vimos com bons olhos esta opção de maior transferência parte da Câmara para as freguesias. Mas nós achamos que é muito deficitária e que essas verbas, quer a nível de poderes, quer a nível de envelope financeiro, seja muito superior. Isto porquê? Para as próprias freguesias poderem executar os projetos e as ideias que cada junta de freguesia tem para o seu território. Nós sabemos, e quando andamos efetivamente nas freguesias, e já não andamos há 2 dias, já andamos há vários anos, e no fundo as pessoas queixam-se quase sempre do mesmo. Dizem que a cidade é privilegiada, que os grandes equipamentos são feitos na cidade, que não há uma descentralização, e aqui a Póvoa não é tão complicado como isto de descentralizar, porque a Póvoa a nível territorial não é tão extensa como isso. Muitas vezes, contrariamente ao que foi defendido, eu defendo uma questão diferente. Eu acho que há determinados equipamentos que devem ser colocados, portanto, nas freguesias e, ainda por cima, nas freguesias mais longe da cidade. Está a falar dos equipamentos esportivos, é? Por exemplo, é isso que estamos a falar, ou seja, nem toda a gente gosta de jogar futebol, há pessoas que gostam de praticar outros esportes, e no fundo o que estamos aqui a dizer e que vimos foi que esta Câmara fez um equipamento, o que chama equipamentos esportivos, é campo de futebol em cada freguesia, ou seja, as pessoas que nem que seja uma pessoa que tenha o pé torto é obrigada a jogar futebol porque não pode praticar ténis ou outra coisa qualquer, ou seja, mais uma vez, é uma fixação por determinado desporto em relação a outros. É o que eu digo, nós estamos aqui... Faltam mais equipamentos públicos, é isso? Sim, e pelo menos nas freguesias mais longe da cidade. Por exemplo, posso dar um exemplo, as pessoas têm em Ratos ou em Balazar, as pessoas que querem praticar natação ou fazer piscina, tirando, portanto, o de Ratos, mas estão a ir para Ribeirão. Portanto, estão a ir para o concelho vizinho. Portanto, nesta questão de equipamentos esportivos, é que eu digo, nem toda a gente é obrigada a praticar futebol, e o que tivemos
para as freguesias foi campos de futebol. Por exemplo, a questão dos transportes, que foi muito falado aqui. Pronto, a questão dos transportes, nós defendemos efetivamente que isso já devia ter sido um assunto que já devia ter sido resolvido há bastante tempo, porque sabemos que a partir de determinadas horas não há transportes públicos para as freguesias. É lógico que esperemos que esse assunto consiga ser resolvido, se tudo indica que poderá, portanto, nesta nova realidade na área metropolitana relativamente à questão dos transportes, que a partir de janeiro, fevereiro, já se possa, portanto, ter uma nova realidade nesse aspecto. É isso que tenho ouvido mais, já agora, do que tem andado no terreno, são essas as questões. Não, tenho ouvido muito mais, é o que eu digo. Tenho o problema do emprego, por exemplo, nós sempre defendemos, já se falou aqui, da questão, por exemplo, da A7, nós já aos anos e anos que batemos nessa questão da A7, defendemos que a Câmara devia ter tido uma magistratura de influência muito mais ativa durante há mais de 8 anos, e só se lembra do nó da A7 há relativamente pouco tempo, porque não foi do nó da A7 em si, foi por causa de uma outra realidade que praticamente quase que foi imposta à Câmara Municipal. Santuário em Balazar. Que é, exatamente, que é relativamente ao Santuário de Balazar. Por nós, há muitos anos que defendemos e continuamos a defender e achamos que é premente, por exemplo, uma zona industrial em Balazar. Aproveitando agora que se vai ser construído o nó da A7, nós já defendemos isso há muito tempo, porque podemos criar oportunidades de emprego para o Conselho da Póvoa, e estamos a falar em concelhos confinantes que também tenham, portanto, uma grande capacidade e potencialidade a nível de criação de empresas, e essas empresas, em vez de estar em Famalicão ou em Barcelos ou em Vila de Conde, poderiam estar no Conselho da Póvoa, portanto, e numa das freguesias da Póvoa. E para concluirmos, 12 freguesias? Relativamente a isso, a posição do CDS é a seguinte. Aqui achamos que cada freguesia deve tomar efetivamente a sua posição e deverá analisar a questão de custo-benefício. O CDS não é contra, portanto, a desunificação, desde que as freguesias assim o entendam, porque nestas questões isto é quase como um casamento. É fácil casar, pelo menos a nível da questão patrimonial, muitas vezes não é fácil separar. E essa é uma questão que toda a gente que fala das agregações, ainda vi pouca gente ou quase ninguém a falar nesse assunto, que é, neste momento temos uniões freguesias. Portanto, dar a voz ao povo outra vez, não é? Basicamente é isso. Dar a voz ao povo, aos eleitores. Sim, mas eu estou a falar até da questão de, não só essa, a questão administrativa e patrimonial. Por exemplo, imagine, compra-se uma junta de freguesia, compra um carro para uma união de freguesias. Quem vai ficar com o carro? A que freguesia é que fica? Compra equipamento informático, a que freguesia é que fica? Várias aquisições, contrata um funcionário, portanto, a que freguesia é que fica afeita após a separação. E são problemas práticos, ou seja, neste momento tem muita gente a falar, teoricamente, é o que eu digo, é muito fácil, entre aspas, casar porque há uma fusão. Separar será sempre mais difícil, mas ainda não vi ninguém a tentar resolver este problema. Diana Vianês, o PAN vê também a Póvoa a 2 velocidades ou de forma mais harmoniosa? O PAN vê um fosso entre as freguesias e a cidade. O Sr. Presidente e agora candidato do PSD refere que o investimento foi mais ou menos equilibrado, ou seja, nos últimos 8 anos, como referiu, foram investidos 50 milhões na cidade e 43 milhões nas freguesias, mas o investimento pode ser aproximado, mas na prática as freguesias não estão aproximadas, nem entre elas, nem com a cidade. E isso deve-se essencialmente não só a infraestruturas e a obtenção de mais qualidade de vida, mas principalmente daquilo que já falamos aqui, que são os transportes públicos. Nós não temos um serviço de transportes públicos digno desse nome, não é? E quando falo em transportes públicos, faço também aqui
um caminho para o nosso programa, que é, para além dos transportes públicos, que já deveriam ter sido terem sido postos em vigor pela Câmara. Eu sei que há um acordo com a AMP, etc., mas isso já vai há muito tempo e a Câmara podia muito bem ter feito a sua própria rede de transportes, ou então, como esta Câmara gosta tanto, concessionar. E para além disso, queremos também lembrar que os transportes, primeiro, têm que ser transportes públicos para ligar as freguesias à cidade, mas já a pensar na sustentabilidade ambiental, ou seja, estes transportes devem ser já, do ponto de vista ambiental, o mais neutros possível. Depois, achamos que só os transportes não são suficientes, os transportes coletivos, e sou bastante contra ao que vários candidatos já referiram, que é os estacionamentos que faltam no centro da cidade. Eu vejo as coisas de uma forma completamente contrária. Eu acho que as cidades devem ter o menor tráfego viário possível. As cidades e as freguesias, como é óbvio, devem ser das pessoas, dos peões. E como é que isso acontece? Não acontece só com transportes públicos, porque eles não andam por todo lado. Acontece, por exemplo, com um conceito que a UE até tem vindo a estudar recentemente, que se chamam as cidades dos 15 minutos, ou seja, é um conceito que visa qualquer cidadão, em qualquer ponto do concelho, ter serviços e equipamentos, esse tipo de comércios básicos a uma distância, a um raio de 15 minutos. Obviamente para quem tem mobilidade para andar a pé e para quem quer, obviamente. Ninguém está aqui a impor que se ande a pé ou que se ande exclusivamente de transportes públicos. Cada um tem a sua opção. E tenho que dizer que o PS, nesse sentido, em relação, já que falamos em mobilidade sustentável, mostra uma incoerência brutal no que defende, porque nós não podemos dizer que somos a favor da mobilidade sustentável e depois, lá está, como eu referi, querer carros no centro da cidade. Mobilidade sustentável... Não, porque em relação à Praça de Touros... Mas eu já vou falar de outras. Em relação à Praça de Touros, o que referia é que havia pouco estacionamento, etc. Se nós tivermos transportes públicos interligados com outro tipo de equipamentos de mobilidade, por exemplo, bicicletas, uma rede de bicicletas que possa ser usada pelos cidadãos, trotinetes elétricas, que estão agora muito na moda em vários países e mesmo em Portugal, as pessoas não precisam de ir de carro exatamente até ao local onde se querem dirigir. Podem deixar os carros efetivamente na periferia da cidade e aí nem sequer seria possível, nem sequer seria necessário estar ali a construir parques de estacionamento perto da Praça de Touros, por exemplo, porque haveria toda uma rede. Uma questão cultural que as também, pessoas, não é? Como? Uma questão cultural também e de Exatamente, educação. claro que isto não se faz de um dia para o outro e, por exemplo, este conceito da cidade dos 15 minutos é uma coisa silenciosa e revolucionária ao mesmo tempo, porque é uma coisa a implementar, não é da noite para o dia. Diana Vianês, o que tem ouvido das pessoas... Mas só para concluir... Não tem a ver com isso. Não estava nos 15 minutos, não é? A outra, exatamente, não estava a 15 minutos de jogar reto. A outra incoerência que eu vejo do PS, e não é só do PS, é que os partidos em Portugal, e desculpem a falta de humildade, o único partido que se preocupa com a ecologia em Portugal é de facto o PAN, porque nem os verdes dizem-se ecologistas, mas é um ecologismo dos anos 70 e 80. Fechem as torneiras enquanto lavam os dentinhos, usem menos carros e blá blá blá, tudo muito no ar, as ideias muito no ar. E isso eu vejo também no PS, porquê? Porque o PS supostamente promove a mobilidade sustentável. Ao mesmo tempo, vou voltar a referir só por encaminhar o assunto, defende trânsito no meio da cidade. E depois eu ouvi uma coisa fantástica numa entrevista do João Trocado, em que ele disse, ao defender os transportes públicos, disse: nem toda a gente tem a sorte de ter viatura própria. Ora, isto é cultural. Só em Portugal é que nós achamos... Não, o João Trocado disse... Eu sei, eu transcrevi essa parte. Não ouviste direito a entrevista? Não, o que o João Trocado disse... Eu disse elétrica porque eu uso uma viatura elétrica. que a Póvoa vive do turismo,
comércio, se queremos fazer isso, vamos fazer, ou seja, eu quero ir às compras, se alguém que vem de uma freguesia quer ir às compras à Póvoa, ao centro da Póvoa, se tem que deixar o carro a um quarto de hora a pé, vai ao Eu Norte acho que Shopping. esteve distraída até agora. Eu referi a acho cidade que dos sim, 15 eu acho que você minutos. não está a viver A cidade nesta dos 15 época, minutos é provavelmente, justamente neste para que as mundo. pessoas não tenham que fazer deslocações tão grandes, terem que fazer Exatamente. quilómetros para ir às compras, por exemplo. Pronto, vamos em Em frente. relação ao João Vamos Trocado, Vamos para em frente, vamos em acabar, em frente. relação ao João Ainda há Trocado, mais, para ainda há acabar, mais uma intervenção do colega meu. porque ele também demorou mais tempo, o que ele disse foi: eu por acaso tenho um carro elétrico e aconselho a toda a gente. Lamento, mas nem toda a gente tem o seu bolso, e também eu própria não tenho um carro elétrico, porque não acho que haja necessidade de mandar abater um carro que ainda anda para ter um carro elétrico. Vamos por Vamos à fases. questão das E depois freguesias, dizer, Diana mas eu Vinhas. tenho que frisar isto, dizer que nem toda a gente tem a sorte de ter uma viatura própria, seja elétrica ou não, isso é um pormenor. O que é que isto mostra? Isto mostra aquele pensamento português básico, que é: quem anda a transportes públicos são os pobres, quem tem carro são os ricos. Eu compreendo, Enquanto mas- nós continuarmos com este pensamento, Vamos enquanto à não- vamos à foi o questão que das quis freguesias dizer, da foi Póvoa o de que quis Varzim, se faz dizer. favor. Para além Diana de Vinhas, toda vamos- a incongruência em vamos em relação à frente. mobilidade sustentável. Vamos em frente Portanto, com nós o temos, tempo. nós para conseguirmos implementar uma verdadeira rede de mobilidade Nós temos suave, que ir em frente com o tempo. temos que afastar Nós- das nossas ideias a hierarquia de carro face demorarmos a muito transporte tempo, público. depois Porque não isso dá lá para fora outra não é ronda. assim. Os políticos, até os próprios políticos noutros países europeus, vão de bicicleta para os parlamentos. Eu ando de trotinete, ok, eu Nós não temos- não sou primeiro-ministro nem nada do género, mas por acaso não ando de Diana bicicleta porque Vinhas, sou 12 preguiçosa. freguesias, Mas sim ou não? gosto de andar de trotinete. 12 freguesias, sim, para quem assim o entender. O PAN, como o candidato do CDU referiu, não referiu o PAN, mas o PAN também votou contra ao projeto que queria que isso fosse, que a desagregação fosse revertida até às eleições autárquicas, mas não somos a favor que elas sejam desagregadas, só não em cima do joelho. Sim, nós depois apresentamos, não, nós votamos contra para que isso aconteça. Muito bem. Vamos Está a então, querer, vamos está a em frente. querer não compreender de Ricardo propósito. Zamite. Não, agora eu tenho Ricardo. que explicar, porque o senhor ainda não compreendeu. Nós votamos a favor que elas acontecessem até estas eleições autárquicas. Elas podem acontecer daqui para a frente, Muito ok? bem. Ricardo Zamite, Iniciativa Liberal, como é que vê a Póvoa? Ou como é que acha que está a Póvoa? Vou começar pela reorganização das freguesias Muito bem. e relativamente a esse assunto, ao contrário do que o Jorge disse, nós votamos favoravelmente à reversão da reorganização das freguesias, mas com uma condição, que é: cada freguesia pode escolher se regressa à base, no fundo se regressa a ser uma freguesia única, ou se mantém na situação atual. Pode haver uniões de freguesias que querem continuar. Votou contra o projeto de lei do PCP. O primeiro projeto de lei pressupunha que permitia que precisamente isso, Zé Bito. obrigava Iniciativa Liberal o votou regressar contra. de eu tive Como o PAN, eu tive o cuidado como o de PS, verificar, como o PSD e o CDS. tive o cuidado de verificar, e essa proposta do PCP recuavam todos obrigatoriamente. Não é Ninguém verdade, tinha a não é hipótese verdade, não, de não é. de- Vamos em e foi frente. por isso que votamos Eu conheço o contra. projeto. Como é que a Tudo bem. Iniciativa Liberal vê a Póvoa? Portanto, nós, obviamente, somos a favor da descentralização e olhamos este problema da mesma forma que vemos os outros relativamente às pessoas. Portanto, queremos descentralizar o poder. Relativamente à decisão, achamos que é a freguesia que deve tomá-la. Naturalmente, melhor A que questão ninguém de voltar às 12 freguesias. no voltar. caso. Ok. Portanto, cada freguesia deverá tomar uma decisão, tornar pública a sua vontade e depois deveremos respeitar essas vontades, que obviamente este foi um processo forçado. Nós realmente temos muitas freguesias, temos 12 freguesias e há assimetrias. Há assimetrias que são naturais, porque as pessoas simplesmente abandonam as zonas mais afastadas dos centros por decisão própria, e não podemos ter também esta mentalidade de que o político vai resolver tudo. Há coisas que acontecem porque as pessoas, pura e simplesmente, não querem continuar nos sítios, ou porque não os atrai, ou porque o desenvolvimento económico não é suficiente, ou porque têm oportunidades de vida melhor nos centros das cidades. Isso também não implica que, por outra forma, e um presidente da Câmara ou um município promova uma distribuição da riqueza ou dos impostos adquiridos de uma forma diferente. Ou seja, nós propomos que, além das verbas normais ou legais que as freguesias têm que receber, nós propomos que se vá mais longe e que se duplique ou triplique mediante a possibilidade de cada município, e nós propomos que se dê mais autonomia às freguesias para que elas, com mais dinheiro, possam tomar decisões sobre aquilo que é mais importante para elas. E só para dar 2 exemplos, em Balazar foi realmente feito um estádio de futebol
mas, por exemplo, não foi consultado a equipa ou a associação que gere o equipamento. E eu tive a oportunidade de estar com eles há pouco tempo e a gestão do equipamento e a forma como foi organizado o projeto não satisfaz a equipa que lá está a jogar. Isto porquê? Porque acontece aqui que alguém que está num gabinete começa a desenhar e acha que é o melhor para a freguesia, e esta falta de comunicação e diálogo, mais uma vez, entre o atual município e as freguesias e as pessoas e as associações, acaba por fazer projetos. São investidos realmente muitos milhões, mas a pergunta que eu faço é: estão a ser investidos da melhor forma? Ou vamos, por outro lado, em vez de ser o município a investir, vamos dar esse dinheiro para cada freguesia decidir a forma melhor para realizar os seus investimentos? E o que é que tem escutado? Como? O que é que tem escutado? O que é que tem ouvido das pessoas? Há pessoas que estão satisfeitas e pessoas que estão insatisfeitas. Naturalmente, à medida que vamos para as freguesias, há pessoas menos exigentes e que as coisas são mais ou menos boas, e há pessoas mais exigentes que querem condições melhores. Temos outra situação de um esgoto ao ar livre também em Balazar, por coincidência na mesma freguesia, por falta de manutenção do equipamento de tratamento de águas residuais. Nós achamos que isto é descuido, é falta de planeamento, é falta de organização, quer da própria junta, em articulação com o município, que deveria evitar que estas centrais de tratamento chegassem a este ponto. Era impensável numa cidade, é isso que está a dizer? Eu acho que sim, estamos em 2021 e há determinados assuntos que são básicos. O saneamento é demasiado óbvio para ser deixado a chegar a um ponto deste, independentemente se estamos numa freguesia ou se estamos no centro da cidade. Portanto... Mas quais são por exemplo, falaram todos da questão dos transportes, é algo que também vê como um problema, esta falta de ligação das freguesias à sede do Conselho? Sim, é óbvio que temos que... O privado normalmente deve resolver o assunto. A partir do momento em que o privado não consegue resolver o assunto, aí sim nós devemos tentar resolver estes problemas que há de falta de transporte entre, por exemplo, ratos. Essa é a matriz da iniciativa liberal. Exatamente. Ou seja, nós devemos, apenas avançamos enquanto políticos, enquanto decisores políticos, quando há um problema real e temos que o resolver. Há situações em que há problemas, já foram relatadas por várias pessoas que têm algumas dificuldades e há falta de transporte. Concordamos com aquela ideia que foi anunciada pelo candidato Aires Pereira, de uma rede entre Póvoa e Vila do Conde, isto já falando mais para o centro da cidade, porque essa solução vai acabar por resolver o problema do estacionamento, porque se conseguirmos estacionar mais afastados da cidade, depois necessitamos do transporte. Agora não podemos fazer ao contrário. Não podemos cortar o estacionamento no centro da cidade antes de criar essa rede de transporte. Portanto, as coisas têm que ser pensadas e equilibradas. Era essa, digamos, uma das linhas fortes da iniciativa liberal. Ou seja, antes de avançar para o passo seguinte, que estava a dizer, primeiro estudá-lo e deixar estar como está. Sim, nós acreditamos que um decisor político deve sempre basear as suas, não lhes vamos chamar opiniões, um decisor político pode opinar e deve decidir quando tem que decidir, mas deve sempre basear-se em estudos diagnósticos e pareceres técnicos. Não deve fazer uma Póvoa Arena só porque me apetece fazer uma Póvoa Arena ou porque acho que vai ser um sucesso. Até pode ser um sucesso, mas achamos que devemos sempre basear tudo em diagnósticos e pareceres técnicos relativamente ao investimento. E já que falámos de investimento, nós temos uma proposta de apostar esses 10 milhões de euros, por exemplo, no centro da cidade, e para resolver o grande problema da Póvoa, que é a falta da criação de emprego. Criar mais emprego no centro da Póvoa é essencial para trazer mais população. A população, quando falo de população, jovens e população ativa, porque a nossa população está a envelhecer, e é um problema que nos preocupa e que nós queríamos resolver investindo nessa área. Eu acho que a prioridade principal da Póvoa de Varzim neste momento é achar uma fórmula para nos próximos 10 ou 20 anos competir com os outros municípios em busca já vai ter a oportunidade de falar sobre este tema. Vamos agora para a candidata do Bloco de Esquerda, Filipa Fonseca. A pergunta é basicamente a mesma. Como é que vê a Póvoa? 1, 2 velocidades, 3, como disse ali o candidato do CDS? Eu costumo dizer que existem poveiros de primeira e poveiros de segunda, e acho um bocado caricato que o candidato Aires Pereira não tenha sentido isso na campanha. Das duas, uma. Ou é porque não se cruzou com os mesmos fregueses do que eu,
ou porque não se cruzou comigo, que se calhar sou a única candidata oriunda de uma freguesia e que teve também numa Assembleia de Freguesias e viveu de perto aquilo que é uma exclusão e uma discriminação das pessoas das freguesias. Porque, de facto, não existe direito de mobilidade, não existe direito ao espaço público nas freguesias. Desde logo, as pessoas, para fazer algo simples do seu dia-a-dia, como ir buscar o pão, não têm um passeio que acompanhem nesse percurso. Eu estou a falar do caso particular da Coçadora, mas não é o único. E optam muitas vezes pelo carro, porque não se sentem seguras na sua própria freguesia. Ora, isto para nós, obviamente, é inadmissível, porque o espaço público é preciso, nós conseguimos fazer mais e melhor, e isto é urgente. E depois também, de facto, é necessário inverter as prioridades. É necessário criar uma maior possibilidade de mobilidade através de uma verdadeira rede coordenada de transportes, que não é aquilo que acontece também. De facto, eu gostava de mais uma vez, de ver, por exemplo, se o Executivo tivesse alguém de uma freguesia, como é que ia trabalhar no seu dia-a-dia para a Póvoa, porque, de facto, os fregueses não podem contar com os transportes públicos para o seu dia-a-dia. É impossível. E, portanto, isto para nós é uma questão de exclusão social e, portanto, temos várias propostas, lá está, no sentido de inverter as prioridades, e queremos pensar numa cidade sem automóveis, onde são protegidos os peões, as bicicletas, e temos uma rede de transportes realmente pública, articulada, com a implementação, lá está, de transportes articulados. Uma coisa tão simples como um painel em que nos diga a que horas passa o autocarro, é que eu acho que devemos ser, se calhar, as únicas freguesias onde a passagem do autocarro vai de boca em boca, porque nem sequer um painel com aquilo que são os horários existe nas paragens, que é uma coisa um bocado caricata. E mais do que isto é possível hoje em dia ser feito a tempo real, com aplicações de telemóvel, etc. Houvesse vontade e as coisas andavam. E mais do que isso, nós queremos ir verdadeiramente mais longe com esta questão da mobilidade. E por isso também propomos, de forma faseada, transportes gratuitos. Podia estarmos a falar de uma coisa que aconteceu numa cidade estrangeira, mas não. Isso já acontece, por exemplo, em Cascais, em Portugal, em que, de facto, a Câmara implementou um serviço de transportes gratuito. E é isso que nós também queremos replicar e aplicar aqui ao nosso concelho. Muito bem. E 12 freguesias? Portanto, a separação das freguesias foi feita sem aquilo que é a consciência de uma identidade local, não é? Com consequências verdadeiramente desastrosas a nível da representação política da própria comunidade. Eu lá estava vou chamar aqui à colação a minha experiência na Assembleia da Coçadora, que de facto na Vais ficou para trás. Isto não é admissível. E, portanto, acreditamos sempre que a pedra de toque tem que ser o poder de decisão das populações e, portanto, equacionamos a própria hipótese de um referendo local. Talvez seja o mais justo, embora, de facto, aquilo que foi a agregação feita a regras 4, acho que foi um desastre notório, principalmente aqui para a Póvoa, talvez. Muito bem. Da minha parte, agradeço a todos